capítulo 5, né, da carta aos Efésios, final, a partir do versículo 22, em que nós estudamos a respeito do lar cristão, né, da família cristã, e dentro desse contexto, o apóstolo Paulo começa falando da relação conjugal, marido e mulher, né? Então a gente viu, né? Sim, um pouco polêmico, né? Isso é normal, né? Mas é normal, natural, isso é bom, né? Bom, né? A gente aprender a palavra de Deus. Então nós vimos na semana passada, isso é uma recapitulação, a respeito da responsabilidade da mulher, da esposa no relacionamento, né? Nós vimos. E a responsabilidade da mulher é submissão, né? Não foi isso? Nós aprendemos? Então nós vimos, né? Estar os dois sob uma mesma missão, né? Então isso é interessante, né? A mulher na mesma missão do marido, né? Então isso não é uma questão de autoritarismo, né? Não é questão nada disso, né? Então nós vimos, o apóstolo Paulo, a Bíblia nos mostra, o apóstolo Paulo ressaltou isso no seu ensino, e o reverendo Hernandes faz essa análise, né? Essa análise dessa questão. Já vimos. E agora nós vamos passar, então, dentro desse contexto conjugal, da responsabilidade do marido, né? Tem a responsabilidade da esposa e tem a responsabilidade agora do marido. Então, assim, se da mulher é submissão, qual que é a do marido, a responsabilidade do marido, do esposo? Ok, o que a Bíblia nos ensina? Pode falar. Deixar a mulher engraçada. Ele vai perguntar a Magnus para responder primeiro. Não, deixar a mulher engraçada. Vamos voltar aqui para o nosso aspecto, né? Mas assim, o que a Bíblia nos ensina a respeito do marido? Qual é a responsabilidade do marido na relação conjugal? É o cabeça, né? Além disso, o que significa isso? Prática. Ele é o provedor, né? Provedor. Isso aí talvez seja alguns aspectos consequência daquele que é o maior, né? Que é o maior, que a palavra nos ensina. Qual que é esse sacerdote, consequência também. Mas qual que é a principal responsabilidade do marido? No lar. Cuidar, consequência. Mas a Bíblia, qual que é a palavra que a Bíblia usa em relação ao marido? Se para a mulher é de submissão, qual que é que ela usa para o marido? Amar. É isso. Amar a esposa. E qual que é o parâmetro? Qual que é o parâmetro do amor? Amar a Deus. Como Cristo amou a igreja, né? Então assim, né? Eu acho assim, a lição podia terminar aqui. Acabou, né? Não tem mais dúvida nenhuma. Então assim, o reverendo Hernandes, ele começa a lição e ele fala sobre isso, né? Ele começa falando sobre isso. Por quê? Porque assim, analisando aquilo que o apóstolo Paulo escreveu, né? Analisando aquilo que o apóstolo Paulo escreveu. Se ele fala para a mulher da submissão, ele fala para a mulher, ele fala da submissão. Qual que seria a lógica para ele falar para o marido? Qual que seria a lógica para ele falar para o marido? Seria de autoridade. Não seria de autoridade? Submissão, autoridade. Não seria isso normal? Só que ele vai falar sobre amor. Ele vai falar sobre amor. E um amor que assim, o parâmetro que ele coloca, eu acho que é um parâmetro que nós não conseguimos alcançar nunca. Nunca, eu acho, não tenho certeza. Nós não conseguimos alcançar. Sabe por quê? O parâmetro é o amor de Cristo pela igreja. E sabe como que esse amor ele se demonstrou na prática? Na cruz. Só isso. Então assim, você imaginou? Você imagina? Então assim, é perfeito, né? Isso, a palavra de Deus assim, a gente lê, a gente conhece, a gente sabe assim, a gente sabe que um conhecimento desse tem que ser um conhecimento espiritual, tem que ser do Espírito Santo para poder escrever isso, né? Tem que ser. E assim, a gente fala isso hoje. Você imagina quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta e falar isso, né? Semana passada nós tivemos um blog aqui. Você imagina o que aconteceu quando Paulo escreveu isso para a comunidade judaica de Jerusalém, para a igreja cristã de Éfeso, no século I. Você imagina o que aconteceu lá quando o povo recebeu essa carta, quando essa carta foi distribuída, falou assim, meu
Na época do meu pai, né? Eu acredito que em qualquer tempo, né, Paulinho? Em qualquer tempo que isso for falado, é um problema sério. Acabou, falou, acabou. Na verdade é essa mesmo. Então, assim, a gente não se voltar tão atrás. Isso é recente. Recente, né? Pouco tempo atrás, né? É verdade, né? Então, sim, é um ensinamento que a gente, assim, aí os irmãos falaram, mas não está errado, é verdade, né? E o reverendo Hernandes ele vai trabalhar esse aspecto, ele fala assim, eu tenho que amar a minha esposa, né? Mas assim, qual que é a consequência disso aí, né? Aí é o que os irmãos falaram, né? É o sacerdócio dentro do lar, né? A questão da responsabilidade com a esposa, que o Ricardo falou, que a Dani falou, então assim, são as consequências de amar, mas tem que amar o Marquinhos. O que significa isso? Talvez seja muito abstrato você falar isso, né? Então o apóstolo Paulo ele fala e ele mostra como que deve se expressar esse amor, né? Então assim, nessa relação, é uma relação talvez aqui, né, de igualdade, talvez assim, fala assim, a mulher é submissa, talvez a mulher esteja até um ponto superior do homem, né? Porque o homem tem que amar, e amar como Cristo amou a igreja. Então assim, na minha visão, a responsabilidade do marido é muito maior do que a da esposa, porque pensa bem, se amar como Cristo amou a igreja, amar como Cristo amou a igreja, não é autoritarismo, não é submissão cega, como nós vimos na aula passada, né? Então, e a gente falar isso, como o Paulinho falou, né? A gente não precisa voltar lá, né? 20 séculos, não. Se a gente voltar alguns anos atrás, a gente vê a dificuldade disso na prática. Você tem que voltar. Tem que voltar. E alguns, é verdade, algumas pessoas, mas é assim, a gente vive isso, porque assim, e talvez um pouco dessa questão, dessa rebeldia feminina, aqui são palavras minhas, né, da nossa época, rebeldia feminina da nossa época, seja muito por conta disso, delas não entenderem o papel e dos homens também não entenderem o papel deles dentro do casamento, os dois não entenderem o papel deles dentro do casamento, da visão bíblica, né? Então gera, igual o Dani falou, gera essa rebeldia, e o reverendo Hernandes ele vai terminar a conclusão dele nesse capítulo, é justamente isso aí que a Dani falou. O que nós estamos vendo nas nossas famílias hoje, né? É uma condição de degradação dentro da família, de degradação. Por quê? Nenhum dos dois, né? E ele vai trazer outros aspectos, né? Marido, esposa, os pais e os filhos, patrões e empregados. Então, assim, tudo isso aí fora dos parâmetros bíblicos gera o que a gente está vendo hoje na nossa sociedade, né? Essas dificuldades. Então, a gente deve seguir, nós estamos aqui para isso, entender os parâmetros bíblicos para as nossas famílias, né? Famílias que creem no Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, né? Então, a gente precisa viver esses parâmetros, né? A gente precisa viver esses parâmetros e entender. Então, essa é a parte introdutória do texto, e o reverendo Hernandes, agora, a partir do versículo 25, né? Do 22 a 24 ele fala da mulher, do 25 até o 33 ele vai falar do homem, da responsabilidade do homem. Então, o principal para nós, que a gente não tem que sair daqui com apreensão, é justamente essa aí, né? A responsabilidade do homem. Amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Essa é a nossa responsabilidade. Essa é a nossa responsabilidade como marido dentro de casa. E o que significa isso na prática? Agora a gente vai ver isso que os irmãos falaram. Agora a gente vai ver o que significa isso. Fala assim, ela tem que amar. Mas qual que é a praticidade disso, né? O que eu tenho que fazer? Então, o primeiro ponto que ele traz aqui para nós é que, na verdade, né, o marido deve cuidar da esposa. E antes disso, né, ele faz um entendimento aqui a respeito do que diz aqui a palavra de Deus. E ele fala o seguinte, né, na verdade, para definir essa ação, né, a ação do marido. O marido deve amar, né, esse amor sacrificial. Ele deve se entregar, né, esse amor que não é egoísta. Deve também se santificar, né, o amor do ponto de vista, né, da pessoa amada. Deve se purificar, né, na busca da perfeição da pessoa amada. E deve apresentar, né, o amor visa a felicidade plena da pessoa amada. Eu acho que isso aqui é perfeito, né? O amor visa a felicidade da pessoa amada. Tem tanta gente que entra no relacionamento, sabe para quê? Né? Na verdade, sim,
Na maioria dos casamentos que eu presenciei, que eu participei da cerimônia, esse é um entendimento bem comum, né, dentro do meio evangélico. Ele sabe disso, né? Porque muitas pessoas entram no casamento com um pensamento errado, assim, eu vou me casar para que eu seja feliz. Não é isso? E é o contrário disso. Você vai se casar para fazer o seu cônjuge, fazer ele feliz. Os dois têm que ter esse pensamento, um fazendo o outro feliz, né? Eu penso em mim, vai dar certo, Márcio? Não vai dar certo, não vai dar certo. Então, essa cumplicidade, né? Semana passada, eu acho que alguém falou aqui, eu lembrava, assim, a instituição do casamento foi dessa forma, né? Os dois agora são o quê? São uma só carne, né? Uma só carne, lá no Gênesis, né? No capítulo 1, 23. Então, assim, a gente precisa entender isso. Então, o sofrimento da esposa é o sofrimento do marido. O sofrimento do marido é o sofrimento da esposa. Agora os dois são um só. Talvez, se a gente entender isso, a gente elimina 99% dos problemas em relacionamento nos nossos lares, né? Então a gente precisa entender isso. E aí ele fala, ele vai trazer para nós aqui 3 aspectos desse amar, 3 aspectos desse amor, 3 aspectos desse cuidado, né? 3 aspectos. Aí eu gostaria agora do próximo dos irmãos, a partir do versículo 25 até 27. O primeiro aspecto, ele fala aqui da vida espiritual. O marido deve cuidar da vida espiritual da esposa. Vamos lá? Efésios 5, a partir do versículo 25 até o 27. Efésios 5, 25 ao 27. Eu pedi a nossa irmã Flora que faça a leitura para nós desses 3 versículos. Efésios 5, 25 ao 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Amém. Aqui não precisa nem de comentar mais nada, né? O texto é bem claro, né? O texto é muito claro. Então, o primeiro aspecto que o apóstolo Paulo traz aqui em relação a esse amor, a esse cuidado, é justamente esse aspecto espiritual, né? E assim, a gente tem visto hoje essa parte sendo muitas vezes negligenciada pelas famílias, né? Então, eu acho que o Marquinhos falou aqui, o marido, ele tem que ser o que dentro do lar, né? O que ele tem que ser dentro do lar? Sacerdote. O marido dentro do lar tem que ser sacerdote, né? Então, assim, hoje nós vivemos, né? A Tânia trouxe aqui, né? Essa contextualização desse aspecto. Hoje nós vivemos uma inversão de papéis. Nós não vivemos? Nós vivemos, né? Muitas vezes o marido não quer assumir suas responsabilidades. Outras vezes a esposa quer assumir as responsabilidades do marido. Mas assim, a palavra de Deus, ela traz responsabilidade para ambos. E aqui a responsabilidade para o homem é essa, é o sacerdote. O homem é o sacerdote. Então a gente precisa fazer isso, né? E isso vem de forma contrária. Só para terminar o pensamento. Isso vem de forma contrária àquilo que a gente aprende. Sabe por quê? A gente aprende essa referência, muitas vezes, é dentro da igreja. O sacerdote da nossa igreja aqui é só o maço. Não é isso que a gente aprende? O sacerdote lá da igreja católica é só o padre. É isso que a gente aprende. Mas nós, né? Pedro ensina isso, né? O sacerdócio real, a nação santa. Então a gente precisa viver isso. A autoridade nossa de sacerdote dentro do lar. É fácil, né? Para quem tem filho aqui, né? Paulinho, eu, Ricardo, Márcio, a Tânia, né? A Regina, né? Os nossos amigos visitantes aqui, né? É fácil a gente exercer essa autoridade de sacerdote dentro do lar? É fácil? Não é fácil. É difícil.
difícil demais, né? E talvez assim, a gente fala assim, agora eu trago para mim, meus queridos, para mim, você pregar o evangelho é difícil. Você imagina você pregar o evangelho dentro de casa. Dentro de casa, nós somos conhecidos dentro de casa. Nós somos conhecidos dentro de casa. Esse que é o problema, né? Então a nossa teoria tem que fazer corpo aquilo que nós praticamos. Lá não tem como esconder, né? Então assim, a gente precisa entender isso. Nós precisamos, o homem precisa assumir o seu papel de sacerdote. É esse. Dani, desculpa a memória. Isso é um conflito, né? Você falou sobre o papel do homem na relação, ela fica na mesa mesmo. Você pode ficar a mais ao Cristo, além de possível, né? É um esforço assim. Você pode quase conseguir, mas chegar lá só depois, né? Agora, isso confirma para mim, fica muito claro que quando usa assim, às vezes, não é ele da tradução, e eu nem estou enganando. Realmente, a missão é uma missão melhor, porque essa missão do clamar que Cristo mandou é uma missão muito brava mesmo. Difícil, né? Muito gigante, porque se é submisso a quem vai lhe amar, como Cristo falou, É muito fácil. É muito fácil. Eu acho que agora você entendeu bem, né? Agora você entendeu bem. É verdade. Então fala assim, a mulher, eu acho que a Tânia assim, a charada da nossa lição, né? Fala assim, a mulher tem que ser submissa. Se você falar isso lá fora lá, você vai tomar tanta pedrada, não pode, não é assim, nós estamos vivendo no século XXI, não é assim que funciona. Mas é dentro do contexto, é o que ela falou, né? Assim, qual que é a responsabilidade do homem? É amar a esposa como Cristo amou a igreja. E ela fala assim, isso é um parâmetro impossível. Mas sabe o que eu vejo aqui? Isso aqui é algo que nós devemos buscar, né? Aí eu concordo, nós vamos conseguir? Nós não vamos conseguir. Mas o nosso parâmetro, ele é muito alto. Mas é o que nós devemos buscar, é isso. Então assim, é esse o ponto. Marquinhos levantou aqui, né? Não sei se alguém levantou aqui, mas o Marquinhos foi comigo. Eu penso o seguinte, quando a gente, semana passada, houve uma pequena polêmica, porque a gente leu só a parte A. Só a parte A, Quando eu ler a parte é. B, porque agora nós estamos na parte B, a gente consegue compreender que no versículo, capítulo 5, 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Ou seja, isso aqui, igual o senhor falou, nós temos a lição por aqui. Né? Então, quando a gente entende isso, a gente vê o equilíbrio que tem que ter. Não é só o papel da mulher. O homem tem o seu papel. Se o homem tem o papel dele, o que ele vai fazer? Eu vou fazer de tudo para que minha esposa seja feliz. É o que vai falar aqui. Equilibrar a relação toda. E isso assim, agrega, né? Fechou. O A com o B fechou. Pois é, então, né, o que o Tânia falou aqui, né, as missões são fundamentais, né? Eu vejo que o que atrapalha hoje essa harmonia, nós estamos falando questão de família, entre marido e mulher, o homem muitas das vezes, ou vice-versa, mas eu vejo isso mais pelo homem, ele não quer perder a liberdade. O homem tem, eu tenho liberdade, eu quero ter liberdade, e o homem continua querendo ter essa liberdade que ele tinha quando ele era solteiro e depois que casa. E eu não tenho que ter essa liberdade, essa liberdade acabou. A vida dele hoje vai ser de acordo com a esposa e vice-versa. Então eu vejo isso. Por exemplo, eu tenho que participar de tudo da minha esposa e a esposa tem que participar de tudo que é meu também. Mesmo as pequenas coisas. Eu levo a palavra que o Marcos fala. Quando eu vejo Deus nas pequenas coisas, eu vejo Deus em todas as coisas. Então, às vezes, a gente acha que as pequenas coisas não vão atrapalhar um casamento, e vai atrapalhar. Aí você dá ênfase mais nas grandes coisas, mas deixa de participar das pequenas coisas do casal. Que é onde essas pequenas coisas vão acumulando, que se você for perceber, são mais pequenas coisas do que grandes coisas que acontecem. A vida acontece assim, são mais do que as grandes. É verdade. Então, a gente não tropeça nas grandes, né? A gente não tropeça nas grandes, a gente tropeça nas pequenas, né? Então eu acho que tem essa aí, tá? Porque, por exemplo, eu tenho que ter intimidade com Deus para me conhecer
conhecer Deus. Então eu tenho que ter intimidade com a minha esposa para conhecer a esposa. E como que eu vou ter essa intimidade? Em tudo, gente. Em tudo. Né? Uma coisa que eu acho assim, interessante, né? O Paulo falou aqui da questão da liberdade. Concordo com ele em parte, né? A partir de agora, você não tem mais individualidade, isso é verdade, não tem. Mas assim, não significa também que o homem não pode fazer mais nada sozinho. Pois é, não pode ser o extremo. Mas, aqui vai jogar bola, vai ter que levar a Maísa lá para ficar assistindo lá, né? Mas a Maísa tem que saber. Tem que saber. Então é isso, né? Ela tem que saber onde mais jogar. Então não pode ser extremo. Então assim, qual que é o parâmetro? O parâmetro para mim, se eu falo para mim, meus filhos, para mim, assim, eu não vou em nenhum lugar que a minha esposa não poderia estar comigo, mesmo que ela não esteja. Ela não quer ir? Assim, ela poderia estar. Se ela quiser ir, ela pode ir. Esse é o meu parâmetro, é o meu, né? Assim, ela não pode ir, ela não pode nem ficar sabendo que eu estou. Então, não é para estar, não é para estar errado, não é para estar lá, né? E é o mesmo parâmetro da igreja, né? Assim, será que o pessoal da igreja, os membros, ele pode saber que eu estou aqui nesse lugar aqui, né? Então, aqui já sai da relação, né? Mas é a mesma. Então, assim, é esse o parâmetro, né? Às vezes eu fico até um pouco chateado, meio desanimado com as coisas, né? Mas, vamos ali, né? Assim, eu não vou, né? Assim, aí eu falo assim, vamos lá na casa da minha tia, que parar de Minas ali. Eu não quero ir nada. Eu falo assim, fica chato, né? Eu tenho que ir lá, é a minha tia, né? Eu preciso de ir, né? E assim, e quando você casa, gera esse parâmetro, né? Chega assim, na casa da minha tia, eu chego lá, a primeira coisa que eu pergunto, por que Daniel não veio? Primeira pergunta, né? Não, tá tudo bem, pode ficar tranquilo, ela está fazendo as coisas, mas eu estou aqui. Então assim, agora nós somos um só. Isso é normal. Então assim, toda vez que eu chego lá em casa, eu vou na casa da minha mãe, eu tenho que ir na casa da minha sogra. Eu tenho que ir lá. É obrigação minha de ir lá. Somos um só, né? Então é isso, né? Acho que alguém levantou, Zé levantou lá. Só para falar com vocês aqui na minha pode participar do verdade. Vai dar um problema em casa danado depois, mas você pode participar, não tem problema não. A hora que quiser, verdade. Muito é esse mesmo, né? Muito obrigado. Muito é esse mesmo. É só levantar a mão, né, para organizar. Zé. Só complementando aqui, é o seguinte, acho que nem tudo a sua esposa tem que saber de sua vida. E nem Deixa ele concluir. Calma. Vamos lá. o marido tem que saber de tudo. Eu vou falar mais do marido. Eu vou dar exemplo. Por exemplo, quando eu estava trabalhando, tínhamos várias operações. Operações de segredo, sigilo. Eu estava nem com sua esposa aqui, fazer uma coisa para a igreja aqui. Por exemplo, eu sou tesoureiro da igreja. A esposa tem que saber? Não, eu concordo com o Zé. Dentro do que eu apresentei aqui, vocês podem levar várias outras situações. Algumas situações, aí eu concordo com o Zé. E isso só para antes da Tânia falar, assim, a gente tem que ter muita sabedoria em relação a isso. É sabedoria que ele falou, é verdade. Eu lembro assim, quando eu entrei na polícia, aí assim, você fica meio empolgado com as coisas, né? Aí eu chegava em casa, tudo tipo assim, as coisas que aconteciam lá na delegacia, eu falava variando dentro de casa. E assim, aí eu estava ficando com raiva das coisas da delegacia, as coisas que atormentam a gente, estava atormentando ela também, mas assim, isso não é bom para ela. Você entendeu? Não é bom trazer as coisas que me atormentam, assim, às vezes eu tenho que desabafar, mas assim, trazer todas as coisas, ela vai ficar atormentada com as coisas que ela nem pode resolver, você entendeu? Então assim, isso aí que o Zé falou, é sabedoria também. É claro que a gente tem que compartilhar, tem que desabafar, como alguém disse, mas sim, trazer as coisas, todas as coisas, isso vai gerar esse problema. Tem que dar, às vezes o relacionamento não está dando certo, sabe por quê? Por coisas externas ao relacionamento, que a esposa não precisa saber, que o marido não precisa saber. Imagina assim, né? Todos os problemas que ela tem lá no posto de saúde lá, é trazer ela para dentro de casa para eu resolver, para eu saber, mas assim, não, para com esse negócio aí, não quer saber de nada de lá não. Nada. Só isso aqui, Zé. A Tânia levantou aqui
Mas, Então, assim, essa coisa, se a pessoa que vive comigo, eu não puder compartilhar a minha coisa, então isso não acontece. mas assim, Claro, é claro, essa essa preservação. a gente precisa até com filhos, por exemplo. Isso. Eu nunca falei mal do pai da mulher com ela. Isso. Não precisa. Não precisa. Então é isso, você entendeu? O Zé colocou foi exatamente essa parte. Eu só falo mal. Mas é, Eu só complementar minha fala, porque o reverendo Jaime falou ontem, falou desse do presbítero fofoqueiro. é o presidente. Eu estou aqui, Tiago, que a Assembleia me colocou aqui. Né? O presbítero andei está lá com o presbítero, porque foi colocado pela Assembleia. Aí veio um membro de lá da situação, principalmente o presbítero, não vai nem de mim, não sou Tiago. Leva o presbítero. Aí ele vai comentar aquelas coisas, vai dar coisa. Não pode. Não, Zé, isso aí ficou bem claro. Isso aí ficou bem claro. Que existem essas limitações. E isso aí, a Tânia aqui falou bem. É até para proteger o outro. É até para proteger o outro, né? Não precisa saber dessas situações, né? Quer saber, né? Igual ela trouxe o exemplo. Imagina se ela ficasse só sempre falando mal do ex-marido com a Juliana, né? Alienação parental. A menina ia ser revoltada em relação a isso aí, né? Então, assim, essa sabedoria que a gente deve ter, né? Deve compartilhar sim, mas deve ter essa sabedoria, né? Tem coisa que é para você resolver, tem coisa que é para a esposa resolver, tem coisa que é para o marido resolver, né? Eu lembro uma situação lá de casa, a Néia falou comigo assim: nós estamos precisando colocar um quadro lá na parede. Aí eu sou ruim com essas coisas, né? Essas coisas assim, detalhes, assim não é comigo, né? O quadro ficou encostado assim, cara, ficou mais de uns 6 meses encostado. Ela pegou, foi lá, comprou um prego e colocou o quadro no dia que eu falei assim: agora tem que colocar, não colocou? 6 meses depois, assim, são essas coisas que a gente deve entender, né? As limitações das pessoas, do outro, e faz parte desse compartilhamento, né? Tanto que a Tânia falou, tanto que o Zé falou, né? A gente entender a limitação do outro, né? Entender as nossas próprias limitações, isso faz parte do relacionamento, faz parte desse cuidar espiritual, responsabilidade do marido, não tenha dúvida disso. Vamos passar para o segundo ponto, porque senão a gente não termina a lição. Agora o cuidar, ele entra no aspecto emocional, né? Entra no aspecto emocional. Interessante, né? A gente ter esse aspecto. Vamos ler aqui, só para a gente ficar dentro do texto, versículos 28 e 29. Efésios 5, 28 e 29. Eu pedi a nossa irmã Regina, pode ler para nós? Assim devem os maridos amar sua própria mulher, seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne, mas a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Amém. Glórias a Deus, né? Olha só. Então aqui envolve o aspecto emocional. E assim, homem é diferente de mulher. Esse aspecto emocional é diferente. Então a gente precisa entender isso. Isso a gente precisa, a irmã Flora ali está reaçando, é verdade, né? Às vezes assim, o homem chega em casa e vai pergunta assim, e isso confirma para o senhor assim também, né? O certo assim, como é que foi seu dia? Aí o homem fala assim, foi bom. Acabou a resposta para ele ali, foi a melhor resposta que ele tinha, foi aquela, foi bom. Né? E assim, foi bom mesmo, não tem nada, né? Aí acabou. Aquela resposta da mulher, acabou o dia. Tipo assim, esse cara não gosta mais de mim, ele olha uma ou outra, ele não sei o que assim, acabou. E assim, né? O pensamento do homem é diferente do pensamento da mulher, né? Quando ela faz essa pergunta assim, quer saber assim, né? 7 horas da manhã eu acordei, cheguei lá, tinha uma mesa, assim, quer saber os mínimos detalhes, né? Os mínimos detalhes. E pra gente não é assim, né? Então, esse aspecto, né? Esse aspecto emocional, a gente tem que ter sabedoria. Nós temos que ter sabedoria. Entender o lado da mulher. Mas não, quer saber mais alguma coisa, precisa saber mais alguma coisa, né? E a mulher também entender isso, também em relação ao homem. A natureza do homem, ela é dessa forma, ela é desse jeito. Então, assim, a gente precisa, o homem precisa desse cuidado, né? Cuidado emocional, né? Cuidado emocional com a mulher. Zé? Você fala de novo.